hora das notícias do Esporte Clube do Recife. O Leão da Praça da Bandeira, destaque aqui com a gente no Bola na Rede. Lateral e zagueiro foram apresentados hoje na Ilha do Retiro e diretoria oficializou o empréstimo de volante para Clube Paulista. Grande abraço, muito boa tarde para você, Moisés Oliveira. Um abraço, Maílson, boa tarde para você, para o grande Zé, para todos os ouvintes. Um abraço aos colegas de equipe. Ô Maílson, exatamente, hoje à tarde o Sport oficializou, apresentou o lateral direito o Hereda e o zagueiro Antônio Carlos. O Antônio Carlos vai vestir a camisa 25, já o lateral direito o Hereda vai vestir a camisa 32 nesta temporada. Ontem o Paciência foi apresentado e ele vai vestir a camisa 7. Ou seja, os contratados do Sport foram apresentados. Paciência, o Carlos, que é o Carlos Antônio, e o Hereda. Então, o Gustavo Maia também já foi apresentado. É o Sport nesse processo, né, de oficializar, apresentar esses jogadores. Até o momento, 5 contratações, né? O Hereda, o Paciência, o Antônio Carlos, Gustavo Maia, teve aí a renovação também com o Lucas, né, o Lucas Lima, né, que vai vestir a camisa 10, ou seja, o Sport já tendo aí o seu elenco, que neste momento, Maílson, conta com 20 atletas. No começo da semana, o Vibrante até me questionou essa quantidade de jogadores no plantel do Pepa. Hoje tem 20 jogadores. E o Sport emprestou, oficializou o empréstimo do Fábio Matheus para o Novo Horizontino. Vai disputar ali o Campeonato Paulista, a Série B, um técnico Eduardo Batista. Hoje o Sport oficializou. Então, o Fábio Matheus foi emprestado, fica toda a temporada no Novo Horizontino. O Maílson. Ô Moisés, só uma dúvida, o Sport tem 20 jogadores no elenco, eu não sei se você tem isso agora de cabeça, mas se não tiver, você, por favor, traz essa informação pra gente assim que possível. Quantos jogadores saíram e quantos jogadores o Sport pretendia contratar mediante os atletas que saíram da temporada de 24 para 25? Veja, Maílson, o número exato de saídas eu não tenho aqui. Eu tenho que o Sport iria contratar até a última semana do ano de 2024 8 contratações. Coisa que não conseguiu, né? Essa é a verdade. O Sport começou a oficializar, começou a contratar já agora no ano de 2025. Mas o Sport teve ali, Maílson, mais de 50% do time do ano passado foi embora, né? Atletas que terminaram ali o seu prazo de contrato, o Sport não renovou esse contrato e liberou esses jogadores. E outros atletas o Sport emprestou como está emprestando. Essa semana mesmo, o Luciano Castan teve a sua rescisão de contrato com o Sport. Foi jogar no Criciúma. Ele tinha contrato até o fim desse ano, mas houve ali uma rescisão e ele foi jogar no Tigre de Santa Catarina. Mas o Sport liberou praticamente 60% do elenco do ano passado e tem pelo menos ali 40% do elenco que ficou do ano passado para esse ano. E deve contratar, né? A ideia do presidente era trazer até antes mesmo da chegada de 2025, anunciar 8 contratações, coisa que não conseguiu, está anunciando agora com o passar dos dias do mês de janeiro. Ou seja, ainda o Sport está analisando o mercado, está buscando, tem tido uma dificuldade em contratar na questão do mercado inflacionado, só que agora o Sport abriu, né, a carteira e o dinheiro parece que começou a aparecer na Ilha do Retiro, Maílson. Ô Zé do Carmo, o Sport, o Moisés traz em termos percentuais aproximadamente entre 50% e 60% do elenco saiu, né, da temporada passada para essa temporada. Até o final do ano passado, o Sport esperava contratar 8. Cheguei também a informação de que o Sport poderia chegar nesse número de 10 até o início dessa temporada. O Sport contratou 5
e tem um elenco com 20, ou seja, não tem 2 times para um trabalho diretamente. Hoje são 17 de janeiro, e aí vamos esquecer um pouco o campeonato estadual. O Sport estreia na Copa do Nordeste há menos de uma semana. Não está atrasado não, Zé? Olha, na verdade, eu gosto da maneira como o Sport trabalha pelo seguinte, que você não tem desespero. Você tem que trabalhar num processo onde você não cometa mais erros do que acertos. Então, quando você fala, não é, que está atrasado, não é, pode até estar, mas você está fazendo um trabalho coerente, não é? Você está trazendo jogadores de Série A, você está trazendo jogadores de destaque de Série B, como é o caso do Hereda, que sempre fez bons jogos pelo CRB, e a gente conhece, né, o potencial do Hereda, né, por ter jogado aqui no Náutico. Então, eu vejo que as contratações que estão sendo feitas são dentro de um critério bem ambicioso, podemos assim falar, porque é importante você trazer jogadores que vão aguentar o rojão das competições que vai disputar. Você não pode, de forma nenhuma, não é, depois estar reclamando porque aquela contratação não foi uma das melhores. Você tem que ter a certeza de que aquela contratação chegou chegando. E aí você vê que o elenco do Sport, ele não tem, né, receio de revelar jogadores, tanto é que está dando oportunidade aos meninos do Sub-20 de mostrarem todo o seu potencial. Então isso é de fundamental importância, Maílson. Por isso que eu digo que o Sport não tem, não é, como você falou, essa pressa toda, mas dentro de uma coerência que normalmente, não é, os clubes, não têm, o Sport está tendo para montar o seu time e não ter prejuízo maior lá na frente, você dizer assim, realmente eu falhei aqui. Não, eu acredito que o elenco que está sendo feito dentro de uma coerência muito boa, José Maílson. Eu pergunto isso... Maílson, pois não, Moisés. Permita rapidinho para eu dar informação para você. Veja, saíram 11, foram embora, e 11 foram emprestados, ou seja, 22 jogadores, né? 22 jogadores no total saíram. Eu pergunto isso, Zé, porque a última partida do Sport, em 24, vai fazer 2 meses. Foi dia 24 de novembro de 2024. E aí, de lá para cá, abriu-se o período para você tentar contratar. O Sport passou por um período eleitoral, né? A gente tem que ressaltar isso, que talvez isso atrapalhou um pouco esse meio-campo aí. Mas a eleição do Sport, você recorda a data, Moisés? Foi 16 de dezembro? Isso, Maílson. 16 de dezembro, não foi? Exatamente. Então, nós estamos um mês após a eleição, um mês e um dia após a eleição, e o Sport se montou dessa forma. Quando você trabalhava, Zé, como treinador, você achava que o elenco mínimo para um trabalho tranquilo, eu falo em número de jogadores, ele deveria estar girando em torno ali de aproximadamente quantos atletas? 28 atletas, e é claro que isso você vendo como é que é a sua base, não é? Como é que é os seus juniores, se tem realmente jogadores interessantes para ficar treinando com o profissional e também ter a oportunidade de mostrar o seu potencial. Então 28 era normalmente que eu gostava de trabalhar. Para insertar um ou outro ali da base, né, Zé? Exatamente. Para você dar essa oportunidade, porque o trabalho que está sendo feito na base é um trabalho que tem jogadores do Sub-17 que estavam disputando a Copinha, entendeu? Que mostra o potencial. Tem jogadores do Sub-20 que começam a despertar, não é, interesse de outros clubes. Então, tudo isso faz com que você, não é, comece a observá-los e dar a oportunidade necessária na hora certa. Olha, veja, o Sport tem 20 jogadores no elenco, 20. Para chegar a 28, por exemplo, ele precisa de mais 8 reforços, 8 contratações e aproveitar bem sua base. E esses reforços que vão chegar, o Sport não pode estar contratando jogador que venha para compor o elenco, é jogador para brigar para ser titular. Esses jogadores vão precisar estarem exatamente chegar, se condicionar, começar a ganhar espaço, entrar no time. Eu falo, sabe, Zé, desse aspecto assim, de tempo, porque a gente sabe da importância, por exemplo, de uma Copa do Nordeste, financeiramente, inclusive, para o clube. E o Sport está num grupo que tem Vitória, num grupo que tem Fortaleza, são 2 dos principais. O próprio CRB, que a gente falava agora há pouco, que você falava em relação ao Hereda. Então, assim, o Sport
se ele não está correndo, tá indo na tranquilidade, vai chegar um momento que vai precisar correr, porque o jogador não vai chegar, vestir a camisa e ir para campo. Ele vai precisar chegar, se condicionar e depois entrar em campo. E o tempo está passando. Hoje é 17. Dia 17 praticamente já terminou, a gente já pode falar de 18. Então o Sport vai precisar. E essa correria, se ela não está acontecendo até agora, eu acho que vai chegar algum momento, Zé, que o Sport vai precisar correr. E aí vai ficar mais perigoso, porque se teve tempo para trás para ter talvez uma situação melhor colocada. E hoje o Sport está em cima das competições. Eu estou esquecendo o estadual, não estou falando nem do Campeonato Pernambucano, eu estou falando da Copa do Nordeste. A competição vai começar, o segundo jogo do Sport é contra o Fortaleza, e a gente está vendo que o Sport não tem nem 2 times para treinar. Na verdade é o seguinte, Zé Maílson, é claro que você, para fazer uma pré-temporada adequada, você tem que abdicar de algumas coisas, não é? O que é que o Sport abdicou? Do campeonato, o início do Campeonato Pernambucano. Então, há 3 jogos, não é? Vai para o 3º jogo amanhã contra o Retrô, que o Sub-20 do Sport está em atividade, né? Está disputando o Campeonato Pernambucano. A gente sabe de que uma pré-temporada bem feita, não é sinônimo de boas campanhas, é sinônimo de que você vai entrar nas competições de uma maneira onde você se condicionou, e aí vem aquela tão falada, não é? O tão falado ritmo de jogo, que é de fundamental importância para todos os 11 jogadores. Então, um time, eu tenho certeza que o Pepa já tem. A questão de como os dirigentes trabalham, o Pepa também sabe que ele passou pelo Cruzeiro e passou por umas rebordosas, podemos assim falar. Então ele está vacinado em relação a isso aí. Quanto ao tempo que os atletas vão ter, eles vão ter que dar essa resposta, porque alguns talvez não se condicionem tão rápido, mas o 3º jogo em si, que o Sport possa fazer dentro da Copa do Nordeste, isso aí, e também junto com o Campeonato Pernambucano, isso vai ajudar os atletas. É claro que você diz assim, não, mas ainda não é o momento de exigir. O Sport vai ser exigido em todas as competições. O Sport vai ter o seu torcedor do seu lado, mas vai ter um torcedor que não vai gostar, daquilo que vê e não achar o correto. Tipo, você não pode perder, para times que você tenha certeza de que o Sport é muito melhor do que aquele time que você vai enfrentar. Mas o ritmo de jogo é de fundamental importância, José Maílson. Moisés, atacante e meia devem ser anunciados a qualquer momento pelo Rubro Negro? Isso, Maílson, exatamente. É atacantes, porque veja, vamos explicar aqui. O Sport abriu a carteira, tá? E se prepare para os números. O Sport fez uma investida, e eu venho trazendo aqui desde a semana passada, no TFC, aqui mesmo no Bola na Rede, pelo Rodrigo Atencio. Meio campista, 22 anos, foi o destaque da Copa Argentina, pertence ao Independiente da Argentina, e o Sport praticamente fechou com esse atleta. O atleta é aguardado no Recife nesse fim de semana. O Sport vai pagar pelo atleta 80% dos direitos econômicos desse atleta, 2 milhões de dólares. Ou seja, 12 milhões de reais pelo atleta. 80% dos direitos econômicos desse jogador. A imprensa argentina cravou, o atleta já está se despedindo dos colegas e deve desembarcar no fim de semana na capital pernambucana. É um valor, veja, 22 anos. Sport investindo pesado no atleta para o futuro. E hoje, o Vene Casagrande, ele sempre é muito bem informado, né? Dos clubes do Rio, São Paulo, enfim, como todo. Ele trouxe a informação mais cedo que o Sport estava negociando com o Carlos Alberto. 22 anos esse atleta tem, é atacante, começou a carreira, Maílson, no América Mineiro, onde foi muito bem, obrigado, e o Botafogo contratou esse atleta, comprou o atleta. E aí, o Sport, segundo o Vene Casagrande, vai pagar pelo esse atleta, por 60% dos direitos econômicos do jogador, 2,5 milhões de dólares, ou seja, 15 milhões de reais pela contratação
do jovem atacante Carlos Alberto, que tem 22 anos. O Vene Casagrande ainda acrescenta: o Sport vai pagar ao Botafogo em 16 parcelas esse atleta. Contrato de 4 anos, o Sport começa a pagar a partir de maio até dezembro, né, 8 parcelas, e no ano que vem, a partir de maio até dezembro, mais 8 parcelas. Então, o Vene, ele traz essa informação, e o atleta também já está se despedindo do elenco do Botafogo. Inclusive, ele já tinha até jogado pelo Campeonato Carioca e deve também chegar na capital pernambucana nos próximos dias. Ou seja, 2 jogadores de 22 anos, atacantes, que o Sport está investindo de uma forma diferente, né? Está buscando parcerias, né? O Sport está buscando parcerias para contratar, para, claro, dividir com o atleta. A expectativa é que o atleta ele desenvolva aqui, e aí, numa venda futura, o Sport acabe tendo aí um retorno bom, né? Para o clube e para todo mundo. Mas é bem diferente, né? Se você analisar o aspecto de contratações do ano passado, o Sport contratou algumas peças já conhecidas no mercado. Nesse caso agora, o Sport está investindo em jogadores de 22 anos. 2 atacantes, um fechado praticamente, o outro também. Só falta agora chegar por aqui na capital pernambucana, viu, Maílson? Tá legal. E em relação a este final de semana, né, o Sport tem o Retrô pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano, com a presença do torcedor, Moisés. Isso, com a presença do torcedor, o Sport não divulgou. Eu fiquei devendo aqui, perdão. O Johan já está treinando, tá? Fez os exames, está na capital pernambucana, e fica só agora aguardando ser oficializado o meia que chega para reforçar esse setor de criação do Sport. Retornando a falar sobre o jogo do fim de semana, o Sport vai enfrentar o Retrô. Por sinal, viu, Maílson? O Retrô não terá o Fernandinho para essa partida. Foi expulso no jogo de ontem, né, contra o Afogados. Então o Sport já sabe que não terá, o Retrô não terá o Fernandinho. Mas terá uma novidade, que é o técnico Evaristo Pisa, né? O Retrô oficializou a contratação desse profissional após a saída do Dico Uley. Fica a expectativa se ele já vai estar ali no banco comandando a equipe do Retrô nessa partida. O Sport deve ir a campo com a mesma equipe que enfrentou e empatou com decisão na terça-feira, Maílson. Com Davi no gol, Neto na lateral direita, a dupla de zaga, Marcelo Aju, Felipe, e a lateral esquerda com Rafinha, o meio-campo, Adriel, Zé Lucas e Ramon, e no ataque, Mikael, Enzo Wagner e Jefinho. Já o Retrô deve ter apenas uma mudança, que é o meio-campo, né, no setor do meio de campo, por conta da suspensão do Fernandinho. Deve ir a campo com o Darley, Gedeilson, Rayan, Denilson e Luiz Henrique, Gledson, Jonas e Diego Guerra, e no ataque, Samuel Granada, Mascote e Felipe Augusto. Essa deve ser a equipe do Retrô para entrar em campo amanhã contra o Sport. Deixa eu só subir aqui para eu trazer também a arbitragem, que já está definida e escalada, Maílson. Quem apita é o senhor José Marciano Lopes da Silva Júnior, auxiliado por Francisco Chaves Bezerra Júnior. Fernando Antônio da Silva Júnior é o segundo árbitro, e o segundo assistente, e o quarto árbitro é o Yuri Eloy Menezes de Almeida. Veja que o trio de arbitragem tem aí o Júnior no final, então já está também definido e escalado para esse confronto. O Sport não divulgou nenhuma parcial, mas tem ingresso a partir de R$25. E essa partida, Maílson, deve ser a última desse time alternativo do Sport na competição. Pelo menos é isso que se espera. E antes de eu devolver para você, falando ainda mais sobre o profissional, eu recebi uma informação, Zé, você estava falando, a gente conversava isso ontem, sobre essa possibilidade do Sport mesclar o time para o jogo contra o Ferroviário, e eu recebi informação que quem vai entrar em campo contra o Ferroviário na quarta-feira, dia 22, primeiro jogo da Copa do Nordeste, né, primeira rodada do Grupo A, vai ser o time titular. Não será um time mesclado, e sim o time titular do Pepa é que vai estar
em campo contra o Ferroviário pela primeira rodada da Copa do Nordeste.